Olá, pessoal. Mais um episódio aí do nosso podcast da SBH. Gustavo Soares, presidente da sociedade. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo um do nosso diretor científico da atual gestão, Dr. Pedro Amaral, que tem muita novidade para contar para a gente aqui sobre o que ele tem feito aí na diretoria científica da SBH. Então, como é de praxe aqui no nosso bate-papo, eu vou perguntar para ele quando que ele formou, onde que ele formou e como que a hérnia entrou na prática diária da cirurgia dele. Pedrão, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Gustavo. Um prazer imenso estar aqui, né? Somos Ótimo. Amigos aí de longa data. De longa data. E um prazer estar aqui com você e prazer estar na SBH junto aí na gestão. Eu me formei em 2012 na Santa Casa de São Paulo, fiz minha graduação acadêmica lá, depois eu acabei emendando a residência de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, e a hérnia acabou sendo uma coisa muito natural na decorrência da minha formação, porque a Santa Casa tem um grupo de parede Sim. tradicional, e ali foi quando eu comecei a ver as primeiras reconstruções de parede abdominal e acompanhar o professor Sérgio Hall. Então, desde o começo, as cirurgias de hérnia sempre me foram... Desde a graduação, você já encontrava com o Sérgio Hall ou foi depois? Não, foi depois. Foi logo que eu estava me formando que o grupo da parede foi criado. Foi criado. Então, assim, eu sabia que eu queria ser cirurgião, que eu ia prestar prova para a residência de cirurgia geral, e no momento que eu entrei foi quando eu tive o primeiro contato com o grupo de parede da Santa Casa e o mundo da hérnia. Perfeito. Ô Pedro, então assim, o objetivo aqui é a gente discutir um pouco do que está acontecendo especificamente com a parte científica da SBH. Você tem vários projetos lá, mas nós vamos falar de os três mais importantes aqui. E eu queria que você falasse para a gente aí o que é o número um, o que você acha que está impactando mais aí nessa gestão, na parte científica, que você explicar em que ponto que está e como que está funcionando. Sem dúvida nenhuma, é o QC, né? O QC é um projeto... Explica para o pessoal aí o que é o QC. O QC é muito comum para a gente, mas ninguém sabe o que é o QC. É o Abdominal Core Quality Collaborative, que é uma base de dados que foi criada pelos americanos para entender os seus resultados. Então, existiam muitos resultados reportados na literatura, mas eles criaram uma plataforma que pudesse entender resultados, como a mesma cirurgia se comportava em mãos diferentes, como que eram os diferentes resultados, e o que podia se melhorar, né? Então, perfeito. Isso começou há anos atrás, né? Ele foi um projeto que surgiu nos Estados Unidos, na época que o Dr. Sérgio, inclusive, era presidente, foi quando a primeira semente do QC surgiu, e todas as outras gestões da SBH teve um envolvimento. Isso é muito interessante. Muita gente não sabe, né, que o Sérgio Hall foi presidente da Sociedade Americana de Hérnia, né? O Dr. Sérgio foi presidente em 2010, 2011, foi onde estava essa plataforma de dados estava começando a ter a sua primeira formação. Então, na época que ele era presidente na gestão, foi onde guinou-se uma atenção especial para os resultados das cirurgias. E aí, todas as outras gestões em paralelo, a SBH ainda estava no começo, naquela época, e todas as outras gestões tiveram uma contribuição até que hoje em dia a gente conseguisse entrar nesse projeto que acaba equiparando, né, melhorando os nossos resultados, porque a nossa régua ela fica maior quando a gente consegue medir os nossos resultados através de artigos científicos dos americanos, que são os principais produtores científicos de dados. Bom, só um detalhe também sobre o QC, de história que eu vou contar, que é interessante, que isso aí é antigo. O QC, já em 2014, no Congresso Brasileiro aqui, o Leandro Totti Cavazzolo, Totti, ele já havia conversado com o Michael Rose tentando, mas era caríssimo, era algo como $120 mil para tentar entrar, e ficou inviável financeiramente para o Brasil entrar. Mas ali foi plantada uma semente que todo mundo, em algum momento, a gente ia tentar entrar. Pô, isso aí já passa mais de 10 anos, né? E o outro é que eu fui na reunião do QC esse ano, assim que a sociedade assinou o contrato, né? E lá, Michael Rose fez questão de homenagear o Sérgio Hall em relação a isso, falando claramente que ele
foi o primeiro, como presidente, que apoiou o QC. Então, nossa história com o QC é antiga, né? Antiga. E para a gente é uma honra muito grande a gente poder ser reconhecido, inclusive pelos americanos, que nós temos que a nossa contribuição cirúrgica, a nossa rotina, né? Porque isso nada mais é do que os dados dos cirurgiões diários, né? A nossa rotina, aquilo que vai entrar. Aqueles cirurgiões se voluntariam para inserir os dados nessa base de dados. Exatamente. Então a gente partiu de um projeto, depois ele virou um piloto, e a nossa ideia é que ele se estenda e que ele aumente e se estenda para outros sócios. Hoje tem quantos cirurgiões? Só mais um detalhe. E esse contrato foi assinado na gestão do Marcelo Furtado. Exatamente. Ano passado. Hoje, como está funcionando? Tem um projeto piloto que você faz parte dele, né? Você e o Sérgio. São quantos cirurgiões que já estão colocando os dados lá? São 6 cirurgiões inicialmente. Então, a gente iniciou colocando uma rotina de todos os cirurgiões, né? Nós escolhemos cirurgiões aí que são comprometidos com a cirurgia de hérnia, que é quem faz isso de rotina todo dia, para reportar os nossos dados. E através disso a gente tem algumas reuniões com a equipe do Dr. Michael Rosen, e a gente vai tentando linearizar, aparar as arestas, ver as diferenças, porque os serviços são diferentes, os settings, né, são diferentes dos Estados Unidos para cá. Então, o tipo de material é diferente. Então, tudo isso partiu... Mas os americanos estão se adequando a isso, eles já estão... Nós estamos conseguindo tropicalizar aí os dados para inserir no... Com certeza. Então, assim, acho que a gente... Para conseguir reportar os dados de forma uniforme, homogênea, a gente teve que nos entender ali como uma equipe uníssona, né? Então, assim, alguns dos nossos materiais, a nossa rotina tiveram que entrar, e os americanos sempre contribuíram e enxergaram isso da forma mais positiva possível. Então, o projeto piloto inicial dando certo, vão abrir para mais cirurgiões no Brasil? Vamos abrir para mais cirurgiões, e isso vai permitir, né, uma grande responsabilidade da sociedade brasileira, é que a nossa atuação dentro do QC se desenvolva, né? Hoje em dia a gente é uma partezinha ainda pequena, fruto de mais de 10 anos de um projeto, mas que fazendo muito bem feito, acho que a gente vai estender isso para os cirurgiões e vai chamar atenção. Ótimo. E em relação a questão dos próximos cirurgiões que queiram participar, já tem alguma pré-seleção? Tem alguma coisa que você pode deixar aí que quem pensa em se candidatar ao QC, o que ele deve fazer agora? É só aguardar? Nós vamos colocar no site? Como que vai ser isso aí? Por enquanto a gente está ainda avaliando. Provavelmente a gente vai ter 20 novas, ou cerca de 20 novas vagas para os próximos meses. A gente vai divulgar, e aí esses cirurgiões podem se candidatar. Então, o que a gente pode adiantar? São cirurgiões que têm rotina em hérnia, que são parceiros da Sociedade Brasileira de Hérnia, e que estejam dispostos a ter essa rotina para reportar dados, né? Manter a plataforma de dados dá trabalho, mas, por outra forma, a gente consegue olhar os nossos resultados sobre uma outra ótica, e que a nossa ideia é que a gente faça isso de uma forma perene, né? Que mais pessoas ao longo do tempo sejam... Futuro, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você que está lá já participando desse projeto piloto, é fácil, é difícil? Muda muito a sua rotina para inserir os dados? Como que muda a sua rotina aí? Você acha que quem for pensar que vai inserir os dados no QC, o que a pessoa pode esperar? Como que é a sua rotina aí para colocar os dados? Não, a plataforma é super simples de entender, né? Ela é autoexplicativa, precisa ter um pouco de disciplina. Precisa então, disciplina é o segredo. Precisa adequar um pouquinho a rotina, né? Porque todo mundo, né? Todos os cirurgiões têm a sua rotina no seu consultório, enfim, na sua atuação acadêmica. Então, ele tem ali a sua formatação de como os pacientes são inseridos ali no seu atendimento, na sua prática clínica. Quando a gente faz parte de uma plataforma e ela precisa ser composta ali de uma forma cartesiana, né? Os nossos... desde a data da cirurgia até o retorno que ele é preconizado, né, para que todo mundo veja os seus pacientes com o mesmo tempo, entenda que os resultados, né, o que a gente considera precoce, médio ou mais tardio, seja a mesma leitura que todo mundo faça. Então, precisa de um tempinho para a gente se adequar e para inserir esses pacientes nessa rotina. Então, mexer na plataforma é super simples.
prazeroso para Rose quem mostrando está que agora no dia a consegue dia. fazer até pelo celular, não é isso? Dá para fazer pelo celular. Sensacional. Dá para colocar dentro da rotina do consultório ali uma pré-inscrição desses pacientes para que a gente não tome o tempo da consulta para que a gente fique colocando novos pacientes. Então, então não é nada de outro mundo. Não. Um pouco de ótimo. disciplina para entender como funciona e depois ela acaba sendo agregada aí na rotina e a gente nem sente como faz. Perfeito. Então tá, eu acho que o QC então tá super bem encaminhado, lembrando esses detalhes aí, né, a questão da participação do hall, o apoio que foi um sonho grande aí das administrações passadas, que se concretizou aí na gestão do Marcelo Furtado, e agora eu acho que está super bem tocado aí por você, com toda a sua experiência na parte científica. Vamos lá, próximo assunto, qual outro aí da ação aí da diretoria científica que você queria falar para a gente? Acho que o próximo desafio nosso é fazer um congresso brasileiro de hérnia muito bem estruturado. Ótimo. A gente quer ter uma parte científica. Todos os outros congressos dos últimos anos eles foram tecnicamente muito bons e a gente não pode deixar o nosso nível cair. Não a gente tem que pode, ir para não cima. pode. Isso aí. Então a gente gostaria de fazer um congresso que seja tecnicamente muito bom para o ultra especialista e para o cirurgião do dia a dia. Nosso país é muito grande, a gente atua em settings sensacional, extremamente diferentes. A gente tem que entender que tem o cirurgião que faz robótica, que escolhe o melhor espaço para a tela, porque ele tem ferramenta e know-how para fazer tudo isso, mas também tem aquele cirurgião que atua num ambiente ali que é um pouco mais simples, a área de atuação dele é limitada ali pelos materiais. A cirurgia aberta faz muito sentido ainda no Brasil, e a gente quer que o nosso congresso ele atente em todas as modalidades da cirurgia de hérnia. Isso, então não é um congresso só para especialista, é quem opera hérnia, que tem hérnia na sua rotina, pode ir porque vai ter assunto e trabalho para ele lá. Pode e deve, porque a gente recentemente, inclusive hoje, a gente estava discutindo isso, né, a cirurgia de hérnia, ela tem, os dados americanos, ela chegou a 9,7 bilhões de dólares gastos anualmente. Só na hérnia. Só na hérnia. Isso ultrapassou os gastos oncológicos, né? Se por um lado a gente tem um paciente que é pouco frequente na população, como um paciente que tem uma doença rara, uma doença oncológica, e ele custa muito, unicamente ele custa muito caro, porque ele faz químio, rádio e tem um tempo de segmento maior, o paciente da hérnia ele é muito frequente na população. Se a gente não colocar esse paciente para ter um tratamento de primeira linha, que tenha um reparo com uma durabilidade boa, esse paciente ele volta para o final da fila com uma recidiva e a gente acaba operando redundantemente, esse paciente perde a oportunidade de fazer um reparo único para prover qualidade de vida. E outra coisa, a hérnia quando recidiva normalmente volta muito pior. Exatamente. Do que estava, né? A gente quer tanto que o cirurgião ultra especialista que vai lidar ali com uma ventral complexa, ele tenha, que esse nosso congresso ele consiga tanto suprir as necessidades desse cirurgião, quanto o cirurgião do dia a dia, que quer fazer só um reparo bem feito para aquele paciente tradicional, que não é complicado, mas que esse paciente saia satisfeito e todo mundo saia ganhando com isso. Perfeito, excelente. E a parte de trabalho científico, o que vocês estão preparando aí para quem quer apresentar trabalho, acadêmicos, residentes, serviços? Eu já adianto que vai ter espaço para todo mundo. Ótimo. É um congresso que a gente quer nos aproximar muito mais da parte acadêmica. A gente vem no movimento da sociedade que a gente vem se aproximando cada vez mais do residente de cirurgia, porque ele é o que vai viver o dia a dia, a gente quer se aproximar, quer estar próximo. Vai ter espaço para apresentação de trabalhos, vai ter apresentação em mesas, vai ter apresentações de uma forma mais dinâmica em auditório. Então, nós vamos fazer uma seleção muito criteriosa e os finalistas vão ter premiações? Umas premiações. Ótimo. E vão ficar em evidência e vão poder debater os seus trabalhos ali com o pessoal de muito peso da cirurgia de hérnia do Brasil. Perfeito. Então tá. Segunda coisa aí, que novidade do Pedro na área da diretoria científica. Mais uma aí, Pedro? Mais alguma coisa? Curso de anatomia. Esse foi um trabalho, uma atuação bastante interessante da sociedade brasileira. A gente fez um trabalho em conjunto com o grupo de parede abdominal da Santa Casa e o laboratório de anatomia, de morfologia da Santa Casa, em que a gente
começou a revisitar os nossos primeiros passos na cirurgia de hérnia e lembrou de uma época que a gente tinha muita dúvida. Então, as reconstruções de parede abdominal, elas vão datar aí os primeiros trabalhos de 2012, mais ou menos, né? Tem uma coisa que tem 12, 14 anos. E nessa época, quando a gente começou a fazer as reconstruções, eu estava na residência nessa época, a gente não tinha com quem tirar dúvida, né? Não tinha um serviço. A gente falou assim, então vamos aprender, sei lá, fazer uma separação posterior nesse ou naquele serviço, porque estava engatinhando. Então, eram cirurgias que demandavam muito, tinha muito estudo e, sem dúvida nenhuma, o que ajudou muito o grupo de parede nessa época foi fazer as dissecções e entender os planos nas peças anatômicas. Então, esse ano a gente olhou e falou assim, por que não? E depois, assim, a gente aprendeu a fazer e foi fazer isso nos hospitais e aí acabou, né, progredindo. A gente falou assim, por que não voltar para isso e levar os nossos residentes ou os cirurgiões que se interessarem por esse tema? E a gente fez isso dentro do Congresso Paulista de Cirurgia, né? Foi um evento da SBH em conjunto com o Congresso Paulista de Cirurgia. Nós voltamos lá para lembrar como é que a gente aprendeu a fazer as cirurgias de hérnia. Então, foi um curso de anatomia aplicada à cirurgia, onde a gente tinha peças anatômicas, né, cadáveres dissecados com todos os planos possíveis de implantação de tela e de expansão da cavidade. E foi um sucesso, né? Lotado. Não, a devolutiva foi muito boa, a gente teve que abrir vagas extras, ele lotou. Então, a gente conseguiu colocar um pouquinho mais de vaga. Eu tenho certeza que ele é um projeto que tem uma procura e que entrega um valor para os cirurgiões que estão aprendendo. Mas isso é um projeto de ter esse curso com regularidade daqui para frente? A nossa ideia é fazer isso, é fazer um curso. A gente reestruturou ele, né? A gente entendeu a demanda, a dinâmica, e agora a gente vai tentar fazer um curso que seja automático aí ao longo do ano, que aconteça mais de uma vez. Mais de uma vez ao longo do ano. Perfeito. Uma boa data aí para ter um curso desse é no pré-congresso aí do CDH. Com certeza. De 2025. Pedrão, então eu acho que é isso. Eu não tenho a menor dúvida, né, que você é um cara sensacional para ocupar a diretoria científica da SBH. Muito trabalho pela frente. Eu acho que aí essas 3 coisas que você apresentou são extremamente importantes para os sócios. Eu imagino que essa parte científica do Congresso, a questão de ter o QC e um curso de anatomia da sociedade acontecendo aí com regularidade e mais de uma vez por ano, a gente chega num novo patamar aí de distribuição de conhecimento e muito bom. Parabéns. Bom. Obrigado por ter vindo. Gustavo. E vamos fazer outros podcasts com o Pedro com mais novidades. Eu agradeço super o convite, é um prazer, uma honra estar aqui para a gente falar um pouco das atividades que a gente tem feito no nosso dia a dia, as novas implementações, as novas ideias, e acho que a parte científica da SBH aí tende a progredir nos próximos anos. Está em ótimas mãos. Ótimo. Valeu, Pedrão. Obrigado, Gustavo.